Olá, queridos alunautas! Estamos aqui hoje para trabalhar com as unidades de medida de massa e comprimento. Desde sempre, desde a antiguidade, sempre foi muito importante para os seres humanos medir distâncias e medir peso, né? Por exemplo, distância. Se um homenzinho das cavernas lá queria sair de um ponto A para um ponto B e já tinha as trilhazinhas lá conhecidas. Era importante ele saber quanto ele ia ter que andar pelas trilhas lá para fazer esse percurso, porque nisso ele ia se basear o tempo que ele ia gastar, ia saber quanto de mantimento ele ia levar e tudo mais. Então, para efetuar essas medidas de distância, qual foi a primeira sacada dos seres humanos? Ele usou o que tinha à mão, né? Ou melhor, o que tinha aos pés, pessoal. As primeiras medidas de distância foram baseadas nas partes do corpo, não é isso? Então, se usavam pés, passos, polegadas, só que claro que isso não podia dar certo. Por quê? Porque cada um tem um tamanho de pé, cada um tem um tamanho de passo, cada um tem um tamanho de polegar. Então, isso ia dar confusão, certamente, né? Precisava-se de uma medida que fosse padronizada. E como é que se chegou a uma medida padronizada? Seguinte, está aqui o nosso planeta Terra, considerado uma esfera perfeita, certo? Dividiu-se a Terra em 4 quadrantes. E esse pedaço aqui de meridiano dividiram em várias partezinhas iguais. Para ser mais exato, em 10 milhões de partezinhas iguais. E uma parte dessa ficou conhecida como um metro. Esse era o padrão de metro. Hoje ele já foi reformulado. Ok? Da mesma forma, era muito importante para os seres humanos ter uma noção de medida de massa. E como é que isso era feito antigamente? Até hoje dá para você encontrar, apesar de ser muito mais difícil, uma balança assim, chamada balança de pratos. Balança de pratos é uma coisinha assim. Tem os pratos aqui. E, na verdade, o que ela faz é comparar a massa de dois corpos. Então, era por comparação que se fazia as medidas de massa antigamente. Até que também padronizou-se uma medida chamada grama, cujo símbolozinho é G, para padronizar as medidas de massa. Ok? Mas nem todas as distâncias são medidas em metro, né? Tem distâncias que são muito grandes ou muito pequenas para serem medidas em metro. Assim como nem todas as massas são medidas em grama, porque tem massas muito grandes ou muito pequenas para serem medidas em grama. Não é isso? Então, o que é necessário? Foram necessários se instituir os múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Ok? Então, seguinte, vou desenhar aqui uma tabelinha para vocês e por ela a gente vai analisar os múltiplos e submúltiplos das unidades de comprimento e massa. Então, tá aqui nossas tabelinhas. A tabelinha azul vai ser usada para as unidades de comprimento e a rosa para as unidades de massa, ok? Aqui no meio, nessa coluna do meio, eu vou colocar as unidades base, né? No caso, o metro e aqui a grama, tá bom? E aqui eu vou colocar 1 e 1. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá bom? Desse lado esquerdo aqui, na linha de cima, vão ficar os múltiplos dessas unidades. E à direita, os submúltiplos. Ok, pessoal? Os múltiplos, muito fácil de decorar. Primeiro, vocês colocam aqui K, H, DA. Mesma coisa para a grama. K, H, DA. Beleza?
E aqui a gente já tem mais familiaridade, principalmente com as unidades de comprimento, os submúltiplos. Quais são? Decímetro, centímetro e milímetro. O macete, pessoal, é que para as unidades de massa é igualzinho às unidades de comprimento. Como assim? Aqui onde a gente colocou kh e dA, a gente completa com m. Aí fica quilômetro, hectômetro e decâmetro. E aqui a gente completa com grama. Fica quilograma, hectograma e decagrama. Mesma coisa nos submúltiplos. Aqui na decímetro, aqui vai ficar decigrama. Aqui é centímetro, aqui fica centigrama. E aqui é milímetro, aqui vai ficar miligrama. Ok? E esse número que você botou um aqui embaixo e um aqui embaixo, o que isso quer dizer? Eu vou falar aqui embaixo quantos metros esse múltiplo vale, ou então o submúltiplo. Vocês vão entender daqui a pouco. 1 quilômetro vale quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros, assim como 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 hectômetro tem 100 metros, assim como 1 hectograma tem 100 gramas. 1 decâmetro tem 10 metros, assim como 1 decagrama tem 10 gramas. 1 decímetro tem 0,1 metro, assim como 1 decigrama tem 0,1 grama. 1 centímetro tem 0,01 metro, assim como 1 centigrama tem 0,01 grama. E 1 milímetro tem 0,001 metro, assim como 1 miligrama tem 0,001 grama. Essas duas são as tabelas que mostram as relações entre os múltiplos e submúltiplos e as unidades base, ok? Aqui eu vou mostrar logo em seguida para vocês um algoritmozinho que serve para facilitar na hora das conversões, ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, as unidades de comprimento. Vou colocar aqui todos os múltiplos, submúltiplos e a unidade base. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? E o que são essas setinhas azuis e rosas que apareceram aqui? Seguinte, cada setinha azul, toda vez que você percorrer o caminhozinho que ela está indicando, você vai ter que multiplicar por 10. E a setinha rosa, toda vez que você percorrer o caminho que ela está indicando, você vai ter que dividir por 10. Belezinha? Agora vocês vão entender com um exemplo, porque nada melhor do que um exemplo para a gente aprender, não é isso? Por exemplo, eu tenho 25 centímetros. E eu quero saber quanto é que 25 centímetros vale em decâmetros. Quero saber quantos decâmetros tem em 25 centímetros, ok? Então, eu tenho um valor em centímetros, então vou colocar esse valor aqui na casinha dos centímetros, certo? E eu quero chegar na casinha dos decâmetros. É o que eu estou pedindo, né? Eu quero saber como se expressa 25 centímetros em decâmetros. Então, eu tenho que sair dessa casinha e chegar nessa casinha aqui. Para isso, eu tenho que percorrer que setinha? A rosa, né? Então, eu tenho que percorrer uma setinha rosa, duas setinhas rosas, três setinhas rosas. O que isso significa? Que eu vou pegar esse meu 25 e vou dividir por 10. Depois eu vou dividir por 10 outra vez. Depois eu divido por 10 mais uma vez. Que é a mesma coisa de eu pegar esse 25 e dividir por 1000. E meu resultado vai ser que eu vou ter 0,025 decâmetros. Ok? Muito fácil de se converter assim, né? Vamos fazer agora uma para as unidades de massa. Vai aparecer aqui o mesmo esqueminha em 3, 2, 1, 0. Está aqui o esquema que a gente já conheceu, né? Não precisa eu colocar outra vez o significado
das setinhas azuis e setas rosas. Então, mais um exemplo. Se eu tenho 31 kg e eu quero saber como é que eu expresso 31 kg em decigramas. Como é que eu faço? Eu coloco esse 31 que me deram na casinha dele, né? Na casa dos quilogramas. E eu quero sair da casa dos quilogramas e chegar na casa dos decigramas. Então, eu vou ter que pegar carona em uma setinha azul, duas setinhas azuis, 3, 4 setinhas azuis até eu chegar nas decigramas. Então, como é que vai fazer? 31 vezes 10 da primeira setinha, 10 da segunda, 10 da terceira e 10 da quarta setinha, que é igual a multiplicar 31 por 10.000, que vai dar 310 mil decigramas. Beleza, pessoal? Então tá aqui, já foi dado o esquema que se usa para converter unidades tanto de massa quanto de comprimento. Mole, mole, né, galerinha? Então, apita o árbitro. O final de nossa aula. Eu sou o professor Felipe e foi um prazer ajudar vocês a compreender um pouco mais das unidades de medida de massa e comprimento. Vejo vocês nas próximas aulas e o prazer foi todo meu. Muito obrigado. Tchau.